Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os julgamentos de Deus. Hoje vamos estudar acerca do julgamento das línguas, algo relacionado com uma construção de uma torre, a Torre de Babel. E isso remete-nos para um acontecimento que teve lugar depois do dilúvio. E vamos ler Gênesis capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Isto é, as pessoas compreendiam-se, entendiam-se. Porquê? Porque havia só um estilo de linguagem, havia só uma língua. E o que é que aconteceu? Nós, continuando a ler no capítulo 11 de Gênesis, no versículo 3, nós lemos que os homens disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Se nós estudássemos mais pormenorizadamente cada versículo deste capítulo, do início deste capítulo, nós iríamos chegar às seguintes conclusões. Eles, para construírem esta torre, eles tinham os meios, tinham os propósitos, tinham objetivos em relação à construção da mesma. Havia liderança. Provavelmente o líder da construção desta torre e o líder desta civilização chamava-se Nimrod. No capítulo 10, versículo 8, nós lemos assim: Nimrod começou a ser poderoso na terra. Versículo 10. O príncipe do seu reino foi Babel. Portanto, ele tinha um reino, o reino de Babel. Ele era rei em Babel. Onde é que a torre foi construída? Em Babel. Quem era o rei desta terra, deste reino? Era Nimrod. Então, muito provavelmente, nós podemos dizer que havia uma liderança forte. E para que algo seja feito, algum propósito seja alcançado, é necessária liderança. Eles tinham liderança. Eles tinham recursos. Não tinham pedra, mas eles fizeram tijolos, queimaram-nos no fogo para os tornar consistentes e usaram betume como argamassa. Havia unidade. O povo é um só. Não somente eles tinham um projeto, tinham um plano, mas puseram mãos à obra. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Não era apenas conversa, não era apenas teoria. Não. Eles puseram mãos à obra e começaram a construir a torre. Qual era o propósito? O propósito era, lemos isso, façamos-nos um nome. Tornemos célebre o nosso nome. Era algo que estava relacionado com a sua realização pessoal. Fama. Olharem e poderem dizer aquilo que mais tarde um rei, Nabucodonosor, disse: esta é a grande cidade que eu construí. Eles queriam olhar para aquela torre, cujo topo queriam que chegasse aos céus. Muito provavelmente também estaria relacionado com outra coisa. Um braço de ferro com Deus. Tinha havido o dilúvio e eles, pensando que ao construir aquela torre, mesmo que houvesse um outro dilúvio, eles ficariam sempre acima da superfície das águas. Façamos um nome, tornemos o nosso nome célebre. Havia tudo isto, mas não havia uma coisa. Não havia dependência de Deus. O nome de Deus não é pronunciado, muito menos consultado. E não havia algo que para Deus é primordial. E a palavra de Deus aponta claramente nesse sentido. Não havia obediência. Reparem que eles queriam construir a torre. O propósito era tornemos célebre o nosso nome e para que não sejamos espalhados por toda a terra. E eles queriam ficar confinados àquela região. Nós não queremos nos espalhar por toda a terra. E isso era um desafio aos planos e aos projetos de Deus.
Quando Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, era para que eles se espalhassem por toda a terra. Depois do dilúvio, no capítulo 9, versículo 1, nós lemos assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. E agora reparem, e enchei a terra. E eles constroem uma torre, para quê? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, era algo oposto aos planos de Deus. Era um braço de ferro com Deus. Era um ato de desobediência pura e dura em relação ao mandamento de Deus. Só que o Senhor entra em julgamento. Há aqui uma coisa, há aqui uma particularidade que é: nós não podemos atrasar ou adiantar o relógio de Deus. De uma forma ardilosa, de uma forma sincera, porque podemos estar sinceramente enganados, nós não podemos transtornar os planos de Deus. E mesmo os inimigos de Deus, os inimigos da palavra de Deus, os inimigos do Evangelho de Deus, tantas e tantas vezes, na sua inimizade, nos seus atos em oposição a Deus, eles tornam-se colaboradores de Deus. Alguém disse uma frase que se tornou célebre durante a chamada Santa Inquisição, porque de santa ela não tinha nada. Ela era de diabólico. Mas alguém disse: o sangue dos mártires é a semente da Igreja. E ao perseguirem o povo de Deus, estavam a contribuir para que o povo de Deus se multiplicasse, se espalhasse, outras igrejas nascessem após essas perseguições. Tantas vezes que isso aconteceu. Mesmo que o inimigo divida para reinar, o Senhor pode usar essa divisão para multiplicar. Façamos um nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. E o Senhor entra em ação. E o Senhor disse, versículo 6, eis que o povo é um, havia unidade. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. As coisas vão piorar. E pioraram. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos. E confundamos ali a sua linguagem. Vinde, desçamos. Deus diz, desçamos. Uma referência à Trindade de Deus. Como no princípio nós lemos que o Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos a Trindade de Deus. Agora o Senhor diz, vinde, desçamos. E confundamos assim ali a sua linguagem, para que eu não entenda a linguagem do outro. Desta maneira, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Os planos e os propósitos de Deus, apesar dos desafios dos homens, vão se realizar na mesma. Chamou-se-lhes por isso o nome de Babel, que significa confusão, porque ali confundiu o Senhor a sua linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Há um provérbio 16 que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O Senhor transtorna facilmente os planos dos homens. Havia este plano em oposição declarada aos planos de Deus, mas os planos de Deus, como disse atrás, vão se realizar na mesma. Quer os homens queiram, quer você queira, quer não. Desobediência. A palavra-chave, uma das palavras-chave da Bíblia é a obediência. Só para exemplificar, não vamos falar exaustivamente acerca do tema. Ele é a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. O Senhor Jesus é a causa de eterna salvação para quem? Para os que lhe obedecem. Para aqueles que creem obedientemente, segundo os parâmetros estipulados por Ele. Ele dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem, lembras da palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz, purificando as vossas almas na obediência à verdade. Na obediência à verdade. Isto é tão sério que a Bíblia fala acerca dos filhos da obediência. E fala acerca dos filhos da desobediência. É como que a raça humana esteja dividida em dois grandes grupos, apenas dois.
Os filhos da obediência e os filhos da desobediência, os que obedecem à palavra de Deus e creem em Cristo segundo as Escrituras, obedientemente. E quem não crê assim, está no grupo dos filhos da desobediência. Coisa séria e grave. Termino dizendo isto. Quando dia o Senhor virá para julgar, a Bíblia vai mais longe, para tomar vingança dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que não obedecem são os desobedientes. Este julgamento deveu-se, e as suas consequências, porque ainda hoje há milhares e milhares de línguas diferentes que tantas e tantas vezes dificultam o nosso dia-a-dia, dificultam a vida do ser humano. Tudo começou por um ato de desobediência numa terra chamada Babel, num reino chamado Babel. Lá no Oriente, numa planície, na terra de Sinar, nesse lugar, pensa-se que na antiga Mesopotâmia, atual Iraque, houve esta tentativa de construir uma torre cujo topo chegasse aos céus, em desafio e em desobediência a Deus. As consequências dos nossos atos de desobediência não se ficam apenas agindo a nosso desfavor em relação às nossas pessoas e ao nosso tempo, tantas e tantas vezes. Outros também ceifam as consequências dessa desobediência. Mas temos um exemplo maior, o Senhor Jesus. Por um ato de obediência pode salvar todo aquele que por ele se chega a Deus. Porque ele foi obediente até à morte, e morte de cruz. E ressuscitou, e está vivo. E agora resta-nos obedecer ao seu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe grandemente neste dia.